se você soubesse o que aconteceu na luta entre Sean Strickland e Alex Poatan, ficariam enojados, hein? Talvez isso explique por que o americano entrou partindo para cima o tempo todo, desferindo seus jabs, não tentando queda, nem sequer fintando uma queda para acertar em cima. O que eu quero dizer é o seguinte: se fosse brasileiro o Sean Strickland, o que teria de gente falando aqui que ele vendeu essa luta não é brincadeira, hein? Toda vez que um brasileiro perde um confronto de maneira um tanto estranha, surge essa conversinha. É sempre a desculpa esfarrapada de que perdeu porque vendeu a luta, porque o Dana White não quer brasileiro subindo no topo, porque o UFC odeia brasileiro, porque ninguém gosta de brasileiro no mundo. É sempre aquela vitimização chata. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Sean Strickland foi o lutador mais burro que eu já vi em toda a minha vida em uma estratégia de luta. Qual era a estratégia básica para ele enfrentar o Alex Poatan? Simples, tentar o jogo de solo, porque o Poatan é, junto com o Adesanya, o melhor trocador da categoria. E ainda de quebra tem disparada a mão mais pesada do mundo nos pesos médios. Ou, no mínimo, fintar uma queda para acertar em cima. Até porque o Poatan estava esperando que o Strickland fosse fazer o wrestling. Ele mesmo falou que treinou arduamente defesa de queda e treinou muito a defesa de jiu-jitsu. Não é à toa que ele está com o Glover Teixeira. Então ele estava esperando que o Strickland se jogasse em suas pernas. E o que o americano deveria ter feito? Finta. Finge que vai nas pernas e sobe o nível. Ele teria a chance de acertar o brasileiro, de balançar o brasileiro, de conseguir confundir a cabeça dele. Faz uma finta aí umas 3 vezes, aí o Poatan iria ficar confortável pensando, não, ele não vai querer vir para o chão, ele só está fintando. E numa dessas você vai na perna, derruba, tenta controlar a luta no chão. Mas o que é que fez o Strickland? Ele partiu para cima o tempo todo como um zumbi. Ele não parou de andar para frente um só segundo de combate. Ele deu absolutamente tudo que precisava o Alex Poatan para ter a luta mais fácil de toda a sua vida. E é o que aconteceu. O 4º colocado do ranking do UFC nos pesos médios foi a luta mais fácil da vida do Alex Poatan, que só tem 7 combates em seu cartel. E não tinha como dar outra. É óbvio que o Poatan iria capitalizar em cima disso e cometer um quase aí homicídio. E já tô vendo a galera bastante empolgada naquela de já venceu, principalmente depois da luta do Israel Adesanya contra o Jared Cannonier, que foi uma luta chata. O Poatan entra, ele nocauteia, ele faz, acontece, e o Adesanya vai lá e faz uma luta chata. Meus amigos, na boa, vamos parar de legagem, por favor? O Jared Cannonier, por acaso, em algum momento partiu para cima do Adesanya? Não partiu. Ele fugiu a luta inteira. O Adesanya é contra-golpeador, é dono do cinturão. Ele não tem que se expor a uma das mãos mais pesadas da categoria simplesmente para dar show para a galera. Não tem que fazer isso. Quem tinha que se expor era o Jared Cannonier, que estava em busca do ouro e é um lutador agressivo. É um lutador que costuma partir para cima, mas ele não o fez. Ele não fez como Strickland, ele não partiu para cima o tempo todo. Ele não caminhou para frente o tempo todo. E outra, um lutador nocautear de forma brutal e o outro vencer em uma luta chata, não quer dizer que o que nocauteou é favorito, não. Isso não tem absolutamente nada a ver. Até porque o Adesanya não vai ficar caminhando para frente contra o Poatan com o rosto todo descoberto falando, me acerta. Praticamente fez isso o Strickland. Colocou o rosto aqui, vai. Enfia o cruzado, vai, coloca. O cara estava sem defesa nenhuma para o melhor golpe do brasileiro. 0 defesa, ele simplesmente parece que entregou. Estamos aqui, ó. É por isso que eu digo, se ele é brasileiro, vocês aí, na boa, a maioria de vocês, é claro que nem todo mundo é retardado, tá? Não estou falando isso para todo mundo. Mas muitos de vocês estariam falando que a luta foi vendida. Muitos estariam falando isso, porque foi a estratégia mais burra do mundo. Porém, não tem essa de luta vendida, não teve luta vendida. O que acontece é que o Strickland realmente provou que é retardado das ideias. Ele é maluco, cometeu o pior erro da sua vida e talvez isso sirva até de aprendizado. Né? Talvez ele não cometa esse tipo de erro de novo. É um grandíssimo lutador e tem condição de fazer uma nova sequência para chegar a uma disputa de título, sim. E numa próxima oportunidade, caso chegue lá em cima e esteja ou o Poatan ou o Adesanya, muito provavelmente ele não vai dar o rosto e falar me acerta e ficar sem defesa nenhuma. Ele já vai com aprendizado.
se ele tiver que enfrentar qualquer um desses dois, ele vai tentar o wrestling, ele vai tentar jiu-jitsu, ou no mínimo vai fintar para confundir a cabeça do seu adversário. Então é isso, galera, não há indício nenhum de que a luta foi vendida, nem nada do tipo. Esse vídeo aqui é só uma ironia para aquela galerinha que toda vez que um brasileiro perde uma luta, como a Amanda Nunes perdeu para Penha, é porque entregou, o Mata-Leão não estava encaixado e tal. Porra, para, né? Para. Quando é um brasileiro que ganha desse jeito, tipo Anderson Silva contra o Chael Sonnen, levando a surra a luta todinha, e no final o Chael Sonnen entrega o ouro, aí ninguém fala que foi vendido, foi herói, foi não sei o que e tal. Porra, pera lá. Então, é só uma ironia para esse tipo de gente, cara. Pare com essa palhaçada de toda vez que um brasileiro perde uma luta que vocês acham que tá fácil de ganhar e que a estratégia do brasileiro foi ruim, vocês falarem que a luta foi vendida, porque ninguém no mundo inteiro gosta de brasileiro e ninguém quer ver brasileiro no topo. Isso é uma falácia tão grande que o Dana White, junto ao UFC, colocou o Alex Poatan, que é brasileiro, tá? Eu vou lembrar para vocês aqui, o Alex Poatan é brasileiro, e simplesmente o colocou contra o quarto colocado do ranking com apenas 2 lutas no Ultimate contra 2 desranqueados. Ele coloca uma luta contra Strickland, que dos tops ali da categoria é a luta mais acessível para ele, justamente para alçá-lo a voos maiores. É uma disputa de cinturão bem mais cedo do que tarde. Lembrem sempre disso antes de soltar a baboseira e que o UFC não gosta de brasileiro e quer atrapalhar o caminho dos brazucas na organização. Essa é a minha opinião sobre essa luta, a minha opinião sobre essa situação de que a luta vendida e tal, e toda essa coisa. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião em relação a tudo isso que eu falei aqui, em relação à luta que vai acontecer entre Israel Adesanya e Alex Poatan? O que vocês acham que vai acontecer? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.